Você, sim, você tem fibromialgia? Não é só você, mulher, são tantas mulheres hoje em dia e eu também estou incluída juntamente com você. E eu quis fazer esse vídeo exatamente nesse inverno. Por quê? Porque fibromialgia no inverno é terrível. Fala pra mim. Gente, é uma dor que não para. É uma sensação que você lutou na guerra dormindo. Sim, lutou dormindo. Porque você dorme cansada e acorda cansada. Quer dizer, 24 horas numa rotina de dores que não passa no corpo. E no inverno piora essa situação porque eu percebo em mim que quando a gente passa a mão no corpo, né, tá doendo, fica ardendo a perna. Eu sinto muita dor nos braços, né? Ao me tocar, dores nas pernas, né? Por conta das varizes ainda piora cada vez mais. Então, por isso que eu falo da guerra, porque nós lutamos e isso parece que nunca acaba, nunca acaba. Algumas pessoas acabam desenvolvendo não todos os sintomas. Eu não sou psicóloga para estar falando isso, mas eu sou uma pessoa que passa na pele essa situação. Então, tem pessoas que passam por depressão, pessoas que não têm disposição mesmo, físicas e nem mentais, de cuidar de casa, de lavar uma louça, de arrumar a casa. Não é por conta da preguiça, mas é por conta que ela não tem uma força, até mesmo muscular. Eu, no meu caso, tem pessoas que passam por esquecimento, que chamam de fibrio frog, se eu não me engano. E eu passo muito por esquecimento. Então, tem muitas mulheres, né, ou pessoas que têm fibromialgia, homens também, mas quem sofre mais são as mulheres nessa situação. Porque eu acredito que a fibromialgia ela tá ligada, pelo que eu já estudei, a traumas da infância, coisas mal resolvidas do passado. Ou carregar uma casa por muitos anos, por muito tempo sozinha nas costas. E vai ter e alguma situação também que ela deve ter passado, que você deve ter passado, seja por um assalto, seja por alguma coisa muito difícil, muito pesada, que isso acarretou no corpo. E isso agora você começa a sentir esses sintomas difíceis a cada dia. Então tem mães que não conseguem cuidar dos seus filhos, né? Não consegue, tudo da preguiça, o nervosismo é extremo. Eu era uma pessoa muito calma, muito tranquila. Muito tranquila lá no passado, né? E aí vem esse estresse, né? Não é só por conta dos dias que você tá, né? No dia das regras que você tem, mas também são os dias da fibromialgia que pega muito forte. E eu percebo isso no frio. E ali eu tava falando do esquecimento. E tem pessoas que têm essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade do esquecimento. Há quase 2 anos e meio atrás, eu passei por um esquecimento muito intenso na minha mente. E eu esquecia lugares aonde eu fui, colocava coisas na geladeira ou no armário que não tem nada a ver, seja uma bolsa, né, seja qualquer outro objeto que não faz sentido estar naquele local. E eu comecei a perceber assim, tá muito esquisito. Fui no médico, né? E o médico falou que era fibromialgia. E eu já tinha dores há muitos anos. Porém, eu achava que era por conta do trabalho. Como eu trabalhava de faxina, de limpando a casa, eu achava assim, dor no quadril, dor nisso, dor naquilo. Eu achava que era por conta do trabalho. Mas, depois que a médica deu o diagnóstico, eu entendi claramente, perfeitamente, o porquê eu estava sentindo essas dores diárias que não passava. E fora que tem pessoas também que têm essa dificuldade de dormir, dificuldade de sono, outras pessoas tomam medicamento para dormir, mas no meu caso era muito forte o esquecimento. E isso acaba deprimindo, deixando a gente chateada, né? Falando, meu Deus, eu sou tão nova, por que eu tô esquecendo as coisas assim? E eu via que a minha mãe hoje já é falecida, mas eu via também que ela tinha esquecimento. Mas ali no caso da minha mãe, eu sabia que era a diabetes, não era fibromialgia. Aí eu falei, meu Deus, mas eu tenho o açúcar no meu sangue, tá correto e tal, tá tudo certinho.
Aí, quando a médica deu o diagnóstico, fibromialgia, eu fui entender desse esquecimento que é fibrofrog, né? E aí eu fui trabalhando isso dentro de mim mesma. Falei, meu Deus. E aí passou um ano, eu fui começando a trabalhar. Qual foi o trabalhar em respeito ao esquecimento para você ter uma mente ativa? Exatamente isso que eu estou fazendo. Eu gosto de social media, né? Faço social media para empresa, gosto de mexer com as redes sociais, gosto de conversar, gosto muito de escrever. Então, o que que a gente tem que fazer quando a gente tem um esquecimento? Você que está passando por fibromialgia, ou até mesmo diabetes, ou um pré-diagnóstico já de Alzheimer. Eu recomendo você, primeiro, ler muito livro, leia livros, escreve muito. Se você gosta de escrever música, componha música. Se você gosta de, faça coisas que deixam a sua memória muito ativa, funcional. Então, quando eu faço esses vídeos, não somente aqui no YouTube, mas em outras plataformas, é uma maneira que todo dia eu estou escrevendo, criando conteúdos, deixando a minha mente sempre ativa. E eu percebi que isso foi dando uma melhora, porque assim, gente, a gente tem que ter. É como se a gente fosse correr uma maratona. E às vezes você não vai conseguir chegar até lá, mas às vezes, se você se esforçar mentalmente, você vai conseguir. Então, às vezes tem gente que está afastado do serviço, né, por conta da depressão, por conta da fibromialgia. Mas eu digo a você que não vai ser a mãe, não vai ser seu pai, não vai ser um primo, um amigo, um colega, ninguém que vai te ajudar. É a gente mesmo que tem que romper em nós. Nós acabamos sendo até mesmo nossos próprios inimigos. Nosso próprio inimigo. Então, quando a gente fala assim, cara, eu preciso vencer, a minha filha precisa de mim, o meu filho precisa de mim. E não só os filhos, mas a gente precisa realizar sonhos que nós sonhamos na vida. Mas para mim realizar o sonho que eu quero, eu preciso me colocar em movimento. E a fibromialgia, ela paralisa você. Ela faz você andar de forma lenta, devagar, nos ideais, nos desejos que você quer fazer acontecer. Exemplo, uma coisa é respeito ao trabalho. Às vezes você quer trabalhar, às vezes você está me ouvindo, está afastada do serviço por conta disso. Mas os anos vão passando, o tempo vai passando, quando você for ver, você está com 30, você está com 20, ou 30, está com 40, está com 50 anos, o tempo passou, você não conquistou uma faculdade, você não conquistou um curso que você quis fazer, ou aquilo que você sempre sonhou, você não aconteceu, mas não aconteceu, não foi por causa de alguém tem que dar alguma coisa para você. Mas é a gente mesmo que tem que nos presentear daquilo que nós sonhamos, de um futuro que nós temos que alcançar. Então, você tem que colocar o seu corpo em movimento. Se você não consegue fazer uma academia, faça pilates, que eu acho que pilates eu acho até ideal, mais por conta dos nervos, por conta da musculatura, tudo dói, né? Então, eu acho mais suave, mais sutil de trabalhar fazendo pilates. Então, você tem que começar a mudar, porque assim, senão ninguém vai fazer por você, e aí quando for quando você for olhar, o tempo passou, você tá na cama, você tá do mesmo jeito, ano após ano que tá passando, nada tá acontecendo, mas não é porque nada tá acontecendo na sua vida, não é culpa do outro, é da gente mesmo. Então, a maneira que eu fiz para romper das coisas que eu sonho para conquistar foi exatamente isso. Começar a criar conteúdos. Às vezes você se identifica não com social media, com conteúdo digital, mas se identifica a fazer um outro tipo de trabalho que você paralisou ou que você nunca fez, mas na sua mente você sempre sonha em fazer e você não faz. Porque sempre a gente vai colocar a culpa na fibromialgia, na dor. E a dor tá ligada ao trauma da infância ou da vida adulta que não foi resolvido. Seja um assalto que você passou, seja um abuso
sexual que você passou, seja um abuso familiar, seja um abuso de um ex-marido, de um marido, seja sempre relacionado a um abuso que te feriu, que te machucou e aquilo ainda está ali. Então, para isso mudar, é romper isso dentro de você, para que você faça alguma coisa. Seja jogar um vôlei, um basquete, um futebol, faça. Gente, faça algo que vocês amam fazer. Faça algo que vocês amam fazer, porque isso vai mudar dentro de você. Eu sei que no inverno é mais difícil, né? Eu quando tenho frio, eu preciso me esquentar o mais rápido possível. Não somente me agasalhar, mas ficar debaixo da coberta para criar um calor. Eu percebo isso. Quando cria esse calor, a dor na pele passa. Mas quando eu tenho contato com vento gelado, principalmente nessa região onde eu moro, dói muito o corpo, dói muito os nervos dos dedos, né? Então, assim, cada um sente alguma coisa. Então, nessa parte que eu tava falando do esquecimento, eu comecei a trabalhar assim para eu não esquecer mais das coisas. Para mim fazer esse vídeo, né, foi uma estratégia que eu aprendi de marketing digital, né, de como fazer vídeo sem precisar de roteiro. Porque eu ficava assim, meu Deus, eu sonho em fazer vídeo, fazer essas coisas, mas eu esqueço as coisas. Como eu vou fazer no YouTube? Até eu tenho uma dificuldade com, chama teleprompter, né? Teleprompter fica uma coisa mecânica, robótica. Eu não quero isso, eu quero, né, ser natural. Então, e eu vou estar falando de uma dor de que eu vivo e que muitas mulheres estão vivendo. Então, é essa forma que eu aprendi com um rapaz, de a gente ligar a câmera e desligar a câmera, falando, conversando com a pessoa, porque a pessoa hoje, ela quer sentir mesmo a pessoa, ela quer se identificar com o outro que está ouvindo, que está ensinando, que está aprendendo. Então, homem, mulher que está me ouvindo, que tem fibromialgia, faça isso, entendeu? Rompa você mesmo. Eu sei que não é fácil. O que está me ajudando muito também como eu acordo de madrugada, muito cedo, eu gosto de escolher uma música instrumental, tranquila. Você pode escolher uma música instrumental tranquila, mas suave, que não tenha voz, que é muito bom, que te lembra a natureza. Eu gosto de ouvir uma música japonesa bem tranquila, sabe, com flauta. E você leva a sua mente para um lugar tranquilo, aquilo que você sonha no futuro para você, aquilo que você sonha no presente e aquilo que você sonha no futuro alcançar. Imagina, leva a sua mente à imaginação, mas não viva só no campo da imaginação. Deus fala que a gente tem que ter fé e trazer à existência aquilo que não existe. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que começar na nossa mentalidade, para trazer isso para nós. E eu comecei a trabalhar isso está me ajudando muito. Se você me falar assim, se eu tomo medicamento, eu não tomo medicamento, gente. O único medicamento que eu tomo de dores é dipirona. Dipirona, paracetamol, essas coisinhas. Eu lembro que quando eu saí da médica, né, que me deu vários medicamentos, o meu medicamento estava dando ali R$ 200, 200 e pouco reais. Eu falei, meu Deus, eu vou gastar R$ 200 todo mês, com remédio antidepressivo, remédio não sei do que, era um monte de medicamento, né? Eu falei, Deus, eu não aceito isso, né? Eu não aceito isso, eu fiquei indignada. Tem pessoas que aceitam, mas eu fiquei indignada. A mesma coisa se eu tivesse qualquer outro tipo de diagnóstico no corpo, seja um tumor, seja um câncer, não aceito. Mas não no sentido de ignorância, de falar assim, eu não vou fazer um tratamento. E crendo que Deus pode me curar, porque eu tenho fé. Então, quando eu recebi aqueles monte de papel, um monte de remédio que eu tinha que comprar, eu falei, não aceito, não vai dar. Eu aí experimentei, eu falei, não aceito. E aí eu fui achando essas estratégias, esse caminho para mim.
Cada um vai funcionar de um jeito. Eu tô aqui relatando, testemunhando algo para vocês, mas cada um vai funcionar de uma maneira. Porque o prazer que eu tenho não é o mesmo prazer que você tem. Eu gosto muito de jogar vôlei. Mas para outras pessoas não. Ah, Dora, você não gosta de jogar vôlei, eu gosto de jogar futebol. Então, é se adaptar naquilo que você ama fazer. Eu gosto muito de usar as minhas mãos para fazer arte, fazer pintura, mexer com cimento, para fazer vasinhos. São coisas que me dá prazer, são coisas que eu te pergunto para você, qual é a coisa que você ficaria ali 24 horas e é aquilo que te faz o tempo passa e você gosta de estar ali fazendo, produzindo, fazendo acontecer. Primeira coisa é que seu chamado já tá aí, certo? Segunda coisa, isso vai ser um tratamento natural para você. Faça o que você ama fazer. Não coloque mais obstáculo. Ah, a fibromialgia me dói isso aqui. Gente, eu sou cheia de dores, mas todo dia eu tô procurando romper. Gente, eu preciso escrever conteúdo. Vou lá. Não tô com pingo de vontade, porque se você ouvir a fibromialgia, se você ouvir a sua mente, você não vai fazer nada, não vai produzir nada e você vai continuar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, conhecendo as mesmas pessoas e você vai estar em volta de pessoas que não mudaram. Então, para isso acontecer, você precisa romper a si próprio, a si mesmo. Ai, Dora, eu sonho tanto em ir para os Estados Unidos, eu sonho tanto em ir para tal país, para o Canadá, ai, mas eu estou cheio de dor, eu não consigo, não sei o quê. Gente, rompa. Rompa. Tem algumas pessoas famosas têm fibromialgia e estão rompendo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que chama, uma cantora que chama Lady Gaga. Essa cantora Lady Gaga, eu quero pegar somente isso dela, essa parte positiva dela, que ela tem fibromialgia, morre de dores, mas ela está fazendo o quê? Ela está no palco, cantando, pulando, dançando. Talvez quando ela saia do palco, ela fica acabada, arrasada, mas se recupera e continua fazendo, e continua fazendo, e continua fazendo. Então, continue fazendo com dor. Faça e continua fazendo. Quando você for ver, isso melhora quando você começa a gerar prazer em algo que você ama fazer. Isso começa a passar essas dores. E não esqueça, deixa eu te falar, jogue no lixo aquilo que não tem que estar mais dentro de você. Seja você perdoar um amigo, um colega, alguém que te tratou mal, te falou mal, que te fez mal. Não esqueça disso. Limpe o seu interior. Se você vai numa igreja, vá numa igreja. Se você vai em outro lugar, mas vai. Trabalhe isso na sua mentalidade. Comece a romper. Agora eu pergunto pra você. O que é... Diga aqui nos comentários. O que te causa tanta dor assim? Primeiro, respeito à sua infância e à sua vida adulta. Porque a gente sabe, lá no fundinho, a gente sabe o que é que alguém te falou mal ou te fez mal fisicamente para você ter essas dores até hoje. Conta aqui nos comentários para mim. E eu quero, assim, mulheres, homens, dizer de forma assim, não consigo nem falar, gente, mas assim, grandemente, vou pôr essa palavra, grandemente, o que eu quero dizer. Rompa, olhe uma avenida longa, uma avenida grande, que você tem que correr essa maratona e você tem que romper a faixa. Você tem que romper a faixa de vencedora todos os dias. Muitas pessoas passam por vícios, né, que estão rompendo. Outras não, e outras estão rompendo um vício que aquela pessoa tem. Eu coloco a fibromialgia na mesma coisa, como um vício difícil de sair, mas que a gente tem que romper
a bolha. A gente tem que romper e sair da caixa, senão morreremos na caixa, certo? Então eu quero deixar essa mensagem para você meditar. E não só meditar por anos na mensagem, mas se movimentar para mudar a sua história hoje. Gente, grata que vocês possam mudar. Esse vídeo até ficou um pouco longo, mas comece a mudar a sua história hoje, mulher, hoje, homem, por conta dessa fibromialgia que nos faz enterrar a gente de forma viva. Viva. E a gente estamos viva porque o coração tá batendo, tudo tá funcionando, você tem braço, tem perna, tem dedos para fazer alguma coisa. Faça alguma coisa hoje. Amém?